concordar com o Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, ele vai ter os apoios dos governadores de Minas Gerais, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e ele vai focar muito nessa campanha. Tem a informação de que ele vai ter aí 40% da campanha, né, sobre essa situação de focar no Sudeste. Pode ser um erro esse foco no Sudeste e não para o Nordeste? Ou é uma boa ideia, já que o Nordeste é muito nichado para o PT, para o Lula? Eu acho que a gente tem que centrar nos dois. A Deise falou isso, da centralização dos esforços no Sudeste, eu discordo em certa medida. Porque o nordestino, ele vota, infelizmente, em sua maioria no lulopetismo, porque remete a uma memória afetiva da época do Bolsa Família. O Bolsonaro deveria fazer é uma campanha elucidativa. O que a esquerda faz é sufocar as forças empreendedoras, as forças de liberdade econômica, que promovem o empresariado e, por sua vez, promovem as forças de trabalho e geram mais emprego, mais renda para a população. Legal isso. Quando você sufoca essas forças, você distribui a miséria. E aí, o que o Estado lulopetista fez em se fazendo isso? Você distribui migalhas que sobra da corrupção. E aí a população não sabe da origem da sua pobreza e fica agradecida àquelas migalhas que o lulopetismo deu. Se o Bolsonaro conseguir fazer as pessoas percebam isso, ensinar isso para as pessoas, que nessa eleição mesmo, nessa legislatura, nesse mandato mesmo do Bolsonaro, houve o coronavírus, que o Lula falou, olha, o coronavírus é um presente de Deus para a esquerda brasileira, para perceber a existência do Estado. A existência do Estado, segundo Lula, é um Estado opressor, corrupto, gigantesco, que sufoca o empreendedorismo, sufoca a produção de emprego, sufoca a produção econômica e depois distribui migalhas. Se o Bolsonaro deixar claro isso e que a despeito do coronavírus, do isolamento social promovido pela esquerda, o Bolsonaro ainda conseguiu fazer políticas econômicas efetivas e objetivas de melhoria da inflação, melhoria do emprego, abaixamento de custos da gasolina, ou seja, crescimento econômico, aí talvez o povo do Nordeste consiga migrar para o lado dele. O Sudeste, eu acho que é uma questão mais fácil. A partir do momento que todos esses governadores estão se colocando claramente contra o projeto estelionatário, ladrão, corrupto, de um homem que fez o maior esquema de corrupção da história, eu acho que é mais tranquilo trazer esses eleitores. Para o nordestino é mais difícil explicar, mas eu acho que vale a pena o esforço, sob pena do Nordeste, mais uma vez, como em 2016, decidir a eleição, infelizmente, pela miséria explorada, antes que me chamam de xenófobo, explorada pelo lulopetismo de uma maneira muito articulada e muito efetiva. Deise, você acha uma decisão inteligente do Bolsonaro? Ele focar no Sudeste, 40% ali da campanha focada no Sudeste, ou acha que ele deveria ir mais para o Nordeste? Ou eu acho que pode ser inteligente, porque o Nordeste já está muito nichado, né? Mas pode ficar pior. Pro PT. Não há mal que não pior. Então, tem um ponto aqui, vocês falaram, até tu falou, né, Adriles, o Nordeste já está com Lula. E tem um outro probleminha aqui, não todo, né, toda generalização ela é perigosa, mas o Nordeste está com Lula. O que acontece? No Sudeste, Bolsonaro, maior colégio eleitoral, Bolsonaro venceu em 3 estados. Minas Gerais é um estado forte, com colégio eleitoral grande, e há a possibilidade do Bolsonaro reverter o cenário lá. No Nordeste, a gente tem que lembrar que em alguns momentos do governo do Bolsonaro, enquanto o Nordeste sofria com algumas enchentes e alguns problemas, Bolsonaro estava no sul do país. Justamente quando a Bahia teve enchentes, ele estava em Santa Catarina. Então, nunca soou natural para o presidente Jair Bolsonaro qualquer fala em relação ao Nordeste. Então, quando vem uma campanha agora e ele fala, vou aumentar o auxílio, isso não parece natural. E aí eu entro num ponto que no marketing político ele é muito fundamental. Quando tu tenta excessivamente seduzir o eleitor se afasta. Então, numa campanha tão curta, de repente o presidente Jair Bolsonaro começar a focar no Nordeste, não vai soar convincente. Eu concordo e acho até mais. O Nordeste, se nós formos olhar o mapa de abstenção, o Nordeste votou em peso. Foi baixíssima a abstenção do Nordeste. Nós tivemos abstenção grande no Acre, maior ainda em Rondônia, que foi acima de 50% ou 60%, salvo engano, um pouco Mato Grosso e também tivemos um pouco em Minas Gerais. Então, eu acho que o presidente da República, nesse momento, deve focar
os esforços nos estados que não votaram e que predominantemente se identificam com as pautas que o governo defende, como o agro, por exemplo. Rondônia, Mato Grosso, Acre são estados produtores e que se identificam com essas pautas. Então, talvez, se o presidente, nesse momento, focar em fazer essas pessoas que se abstiveram de votar irem até as urnas, pode ser uma virada muito positiva.